queridas irmãs em Cristo e também amigos que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos, para mais uma mensagem segundo o tema geral: e será pregado este Evangelho do Reino. Nós chegamos na mensagem de número 4, o Reino de Deus, a desconexão da criação. Leitura da Bíblia: Ezequiel 28, 15 a 16, Apocalipse 12, versículo 9, Gênesis 3, versículos 23 e 24, Romanos 8, versículos de 20 até 23. Mais uma vez, como hoje é o domingo, primeiro dia da semana, nós lembramos os irmãos de fazerem as suas ofertas, que aparecem no QR Code na sua tela, e para se você quiser fazer ofertas, para a estância é minha, ou a EAV é minha, são ofertas voluntárias. E se você ainda não fez, não fez ainda sua adesão ao programa Celeiro EAV, você, por favor, contate a sua igreja, se puder fazer o quanto antes. E também faça suas ofertas para missões no exterior, para nós mantermos nossa equipe que está no exterior, e também para o próprio Instituto Vida para Todos, que depende das ofertas para operar. E também lembrar da sua região, a obra regional, sócio do Evangelho, cuidar dos irmãos necessitados, e também da sua igreja. Não se esqueça da sua igreja, que a obra do Senhor precisa continuar. Muito bem, então nós chegamos à mensagem 4, e eu só queria lembrar vocês que na mensagem 2, eu mostrei para vocês que o autor do livro de Mateus foi o próprio Mateus, que também tem por outro nome, Levi, tá? E ele era um publicano era um coletor de impostos na época. Não era uma pessoa de boa reputação, não era bem recebido ali entre os povos, porque ele era alguém do povo, mas cobrava impostos pelo Império Romano, E também por causa segundo Strong, por causa da sua crueldade, avareza, e engano usado para realizar a sua tarefa de cobrar impostos, eles eram classificados como, juntamente com os pecadores. Então na Bíblia aparece muito, publicanos e pecadores. E também essa autoria, se evidencia no livro de Mateus, a omissão de muita referência a si mesmo, como anfitrião, daquela recepção, daquela ceia, mencionada em Mateus capítulo 9, versículo 10, e também ele deixa claro que a sua profissão era um coletor de impostos, era um publicano. Mas, de qualquer forma, queridos irmãos, Jesus, quando passou pela coletoria, passou por ele e disse-lhe: segue-me. Ele largou tudo e seguiu o Senhor. Então, quero dizer para vocês que o nosso Senhor Jesus possui um magnetismo espiritual muito grande. Ele exerce uma atração fantástica, tanto é que todos nós estamos seguindo esse Senhor querido nosso, E também o livro de Mateus, eu falei na mensagem 2, o livro de Mateus, ele fala especificamente do reino, Vou até ler aqui uma das notas, O objetivo principal, na King James atualizada, diz assim: o objetivo principal do Evangelho segundo Mateus é relatar o seu testemunho pessoal sobre o fato de Jesus Cristo ser
o Messias prometido no Antigo Testamento, cuja missão messiânica era trazer o reino de Deus até a humanidade. Quer dizer, primeiro o livro de Mateus fala que Cristo, Jesus é o Cristo, é o Messias que o povo judeu aguarda até o dia de hoje. Mas Jesus veio, ele era o Messias. E a sua missão era trazer o reino de Deus aqui na humanidade. E também outra versão diz assim, o esboço geral de Mateus, Cristo é Jeová, Deus, encarnado para ser o Salvador Rei, que veio para estabelecer o reino dos céus, isto é, o governo celestial, salvando o seu povo do pecado, da rebelião, por meio de sua morte e ressurreição. Tá? Então o livro de Mateus, Deus ele sabe usar cada pessoa de uma maneira correta. Deus foi usar Mateus, que era coletor de impostos, era alguém que estava ligado ao governo, ele conhecia como funcionava o governo humano, portanto ele tinha noção do que seja reinar, do que seja o domínio, do que seja um reino. Por isso Deus usou-o para escrever um evangelho para falar do reino de Deus, e especificamente o reino dos céus, no livro de Mateus. Então nós temos que louvar ao Senhor, Ele sabe o que faz. E o reino de Deus significa o domínio de Deus da eternidade, desde a eternidade passada, passando pelo tempo e vai até a eternidade futura. Todo esse período de eternidade a eternidade, o governo de Deus subsiste. É o reino de Deus que tem domínio sobre todas as coisas. E o princípio do tempo, eu falei também, começa em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Antes disso era a eternidade e só estava Deus, só Deus. Mas a partir de Gênesis 1, versículo 1, inicia-se o tempo. Muito tempo se passou, milhões e milhões, não sei se bilhões de anos passaram, até que nós surgimos e Deus, nós acreditamos que não estamos longe de Deus encerrar essa era, e Deus vai encerrar o tempo quando chegar no novo céu, nova terra e nova Jerusalém. Daí para frente vai a eternidade futura, vai durar para todos sempre. Aí então alguma coisa mudou. Durante o tempo Deus fez o seu plano funcionar e Ele agregou ao seu reino alguma coisa para a eternidade futura. É disso que nós vamos falar, tá bom? Então graças ao Senhor pelo reino de Deus. Nós demos uma visão geral na semana passada e eu quero continuar hoje. Então eu disse na semana passada que Deus, antes de Deus criar, antes de se iniciar o tempo, só existia Deus. Deus estava ali na sua trindade divina, o Pai, o Filho e o Espírito. Eles viviam em harmonia absoluta, eles eram felizes, apesar de ter a trindade, mas é um só Deus na essência, não há três deuses, é um só Deus, mas existe, a gente vê pelo livro de Provérbios 8, não é isso? Eles tinham uma vida, eu diria assim, uma vida até social, uma vida entre eles em que eles viviam com uma verdadeira felicidade. E aí ele resolveu criar, fazer a criação a partir de Gênesis 1, versículo 1, os céus e a terra. Como Deus é um Deus criador, tudo nesse universo só existia Ele, tudo que Ele criou saiu dele mesmo. Ele é a origem
de toda a criação, ele é a origem de todas as coisas serem feitas. Isto é, ele não precisou buscar em nenhum material, depósito de material de construção para criar. Ele criou do nada, através da sua própria palavra, né? O mundo veio a existir pela palavra de Deus. Então, Gênesis capítulo 1, quando fala de criar do nada, ele usa um verbo em hebraico de bara. Bara é criar do nada. Deus então criou esse universo do nada. Então tudo veio dele, partiu dele, a origem ele, e um dia, quando ele terminar, né, de fazer a sua vontade no tempo, e tudo será para ele. Né? Então, por isso que em Colossenses 1 fala que tudo foi criado por meio de Cristo e é para Ele. Por isso que nós usamos aquele versículo de Colossenses. Vamos dar uma olhadinha, vai? Colossenses 1. Senhor Jesus. Colossenses 1. Eu estava lendo, né, versículo 16, né? Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, que é potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo sai dele e volta para ele. Tá? Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, tá? Então ele, antes de Deus criar, Deus pôs Cristo como o ponto ou centro de toda a criação. Então Cristo, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Esse subsistir em grego é sunistal. Sunistal significa é um ponto que une todas as partes num todo. Não sei se deu para entender. Então, ele é o centro de conexão de todas as coisas que ele criou, e nele tudo se torna um todo. Então, ele é o ponto de conexão, um ponto de união, não é isso? Então, queridos irmãos, dessa forma é que nós vamos entender que quando toda a criação estiver conectada com Deus, isto é, quando eu digo conectada com Deus através de Cristo, toda a criação está debaixo do reino de Deus, debaixo da autoridade de Deus. E quando tudo está debaixo da autoridade de Deus, tendo Cristo como centro de conexão, tudo funciona perfeitamente. A criação tem paz, a criação tem justiça, a criação tem tudo. Tudo funciona perfeitamente. Então, queridos irmãos, é importante enxergar o reino de Deus por esse foco, por esse ângulo. O reino de Deus é o ponto de conexão de toda a criatura para Deus exercer a sua autoridade, o seu domínio. E quando tudo estiver debaixo do seu domínio, tudo estará em ordem. Graças a Deus. Mas aconteceu alguma coisa. Durante esse tempo todo, aconteceu uma desconexão. Nessa mensagem, nós vamos tocar nesse ponto da desconexão. Então, eu já tinha falado na semana passada, certo? Que houve uma rebelião, nós não sabemos exatamente quando, mas foi muito tempo antes de Deus criar o homem. Já no mundo de outrora, já tinha iniciado o tempo, ou em algum momento aconteceu alguma coisa, e eu li para vocês Isaías 14, dá uma lida, Isaías 14. Irmãos, eu pretendo detalhar um pouco mais, para extrair mais luz, extrair mais riquezas
desse assunto. Eu não quero deixar passar de uma forma superficial. Nós temos muito que aprender, né, para que Satanás não faça mais estrago no meio de nós, tá? Então, Isaías 14, versículo 12 diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Primeiro, o nome desse anjo não foi explicitamente dito, mas aqui está, pelo menos a Bíblia chama-o de estrela da manhã e filho da alva. Vou beber água aqui, tá, para molhar um pouco a garganta. Ele foi chamado de estrela da manhã, que em latim, vulgata, é Lúcifer, tá? Em latim, vulgata é Lúcifer. E filho da alva. Isso significa que ele foi criado por Deus no alvorecer do universo. Isto é, no início do universo. Vocês estão entendendo? Então, quando ele é chamado estrela da manhã, filho da alva, tem um significado de que os anjos foram as primeiras criaturas que Deus fez quando iniciou seu tempo. E provavelmente esse Lúcifer foi criado no alvorecer dessa criação, logo no início. E também indica que ele era o cabeça sobre todos os anjos. Podemos dar uma olhada em Ezequiel 28, tá? Isso, nós vamos daqui a pouco para lá, mas vamos já dar uma lida só para vocês terem uma ideia. Ezequiel 28, no versículo 14, ele diz assim: tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Quer dizer, esse anjo, ele tinha uma posição especial. Ele então devia ter sido o cabeça sobre todos os anjos. Ele tinha uma posição muito elevada. E também em Judas, dê uma olhada em Judas, versículo 9. Judas é uma carta de um capítulo só, depois de 3 João, né? No versículo 9 diz assim: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, que é, né, ele se tornou o diabo, mas ele era esse Lúcifer, essa estrela da manhã e o filho da alva. Quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Isto é, isso mostra que até o arcanjo Miguel, quando Deus fez Lúcifer, o arcanjo Miguel estava debaixo dele. Por isso que o arcanjo Miguel não se atreveu a proferir qualquer juízo infamatório contra ele. Apenas disse: o Senhor te repreenda. Irmãos, isso é para mostrar a sua primazia. Ele já tinha uma posição extremamente elevada dentre os anjos, tá? Ó Senhor Jesus, mas na sua arrogância, né? Vamos dar uma olhada lá. Ainda eu estava voltando lá para Isaías 14, né? Isaías 14, versículo 13: tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono,
e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Esse monte da congregação deve ser perto do monte de Deus, onde Deus reúne toda a liderança dos anjos, né, para reuniões, para assembleias. Então, ele tinha um lugar de destaque, e esse monte da congregação está nas extremidades do norte. Norte refere-se onde está o trono de Deus, onde está, né, onde está a esfera de Deus, do governo de Deus, da administração de Deus. E então ele do seu coração ele tinha uma ambição pela posição, que subir mais, subir mais, subir mais. E subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, coração desse anjo, né, que nós conhecemos agora por Lúcifer, por causa do latim, usamos o latim vulgata, né, para a estrela da manhã, e sabemos também ele é o filho da alva. Ele foi criado logo no alvorecer da criação, né? Ele também foi criado aqui, lá em Ezequiel 28, mostra que ele foi criado como um rei, né? Quem sabe o principal rei sobre toda a criação, tá? Então, só que por ser ele já criado de uma maneira tão elevada, ele, na sua arrogância, ele declarou abertamente a sua intenção de subir mais ainda. Ele não estava contente, ele queria subir, subir, subir e subir. Irmãos, vamos já começar a extrair lições. Tome cuidado se você tiver no seu coração essa ambição. Irmãos, nós devemos aprender, onde o Senhor nos colocar para servir ao Senhor, estejamos contentes. Não precisa você, usando os seus meios, manipulações, para você subir na igreja, subir na obra do Senhor. Irmãos, isso é diabólico. Isso é coisa já de Satanás. Então nós precisamos, irmãos, saber que Deus, ele é soberano em todas as coisas. Ele é Deus sábio. Onde Deus me colocar, irmãos, eu quero ser fiel naquele lugar. Tá bom? Então, já tirar da nossa cabeça essa ambição. Se você tem ambição, irmãos, um dia você vai cair na armadilha de Satanás, porque essa natureza pecaminosa está no nosso velho homem, tá? Bom, aí então ele queria chegar, não só a ambição de subir, né, entre as criaturas, que ele já estava, né, numa posição mais elevada entre todas as criaturas. Ele queria a posição de Deus. Ele queria ser igual ao Altíssimo. Ele queria, na verdade, eu já disse isso na mensagem passada, ele queria ser um co-rei. Ele queria ser um rei do mesmo nível de Deus. Veja se pode uma criatura chegar a ser do mesmo nível do Deus Criador. É impossível, irmãos, é impossível. Então, Deus o lançou para a terra. E quando Deus o lançou para a terra, irmãos, não significa o planeta Terra. Porque esse céu, onde acontece toda essa história, no monte de Deus, no monte da congregação, não é isso? O monte onde estão os anjos, ali na extremidade do norte, onde está o trono de Deus. Esse céu, queridos irmãos, não é esse céu nosso, olhar para cima o nosso céu. Esse céu está em outra dimensão. Não está na dimensão limitada ao tempo e espaço como nós estamos. Quando começou o seu tempo, a criação que Deus colocou no tempo está limitado ao tempo e espaço. Mas Deus não. Deus está na eternidade. Deus está em outra dimensão. Tá bom, irmãos? Então não faça essa analogia. Então, quando foi lançado para a terra, não foi lançado para essa terra, planeta Terra, mas esse cosmos nosso, entendeu? Esse cosmos. Então toda essa dimensão de tempo e espaço em que nós vivemos, porque senão você pegaria um foguete, saindo da Terra, você estaria livre de Satanás.
Você não vai ficar livre, não. Enquanto você estiver dentro do espaço sideral nosso aqui, você está sob a influência dele. Tá? Então, irmãos, então ele foi lançado para a terra, mas o que ele queria mostrar, ele queria dizer para Deus que Deus precisa dele. Ele era uma peça imprescindível para Deus. Ele era, na verdade, o top, né, da criação, das criaturas. Ele era o máximo. Ele era, né, nós vamos ver daqui a pouco Ezequiel 28, ele era o sinete, o selo da perfeição. Ele era o mais perfeito, o mais capaz, o mais bonito, o mais. Então, se Deus quer governar, reinar no reino de Deus sobre a criação, Deus precisa dele como uma criatura mor, para que Deus pudesse usá-lo como ponto de conexão com as criaturas. Porque o Deus Criador não entende as criaturas. E eu sou, dizia ele, devia dizer ele, eu sou, né, uma criação e eu entendo as criaturas. Então o Deus Criador não entende as criaturas, então Deus Criador depende de mim para entender as criaturas e para exercer o domínio sobre as criaturas. Vocês entenderam por onde ele partiu? Ele queria ser igual a Deus, do lado de Deus, dizendo: Deus, você precisa de mim. Por que eu digo isso? Na história de Jó, eu não tive tempo de ler, mas eu falei alguma coisa. Abre a sua Bíblia em Jó 1. Na história de Jó, capítulo 1. Versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus aqui são os anjos, tá? Vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Irmãos, esse lugar é no monte da congregação, onde Deus reúne todos eles, e Deus ainda permite, olha só como Deus ele é assim, né? Enquanto ele não executa a sentença contra esse rebelde, tudo que Deus havia dado para ele continua valendo. Na verdade, ele que deveria entregar uma carta de demissão a Deus, não é isso? Já que eu não estou mais debaixo da tua autoridade, eu devolvo tudo para ele, mas ele não entregou. Então ele continua tendo uma autoridade paralela, depois vou explicar, mas também tem o direito de ir até monte da congregação para reunir-se lá com os anjos. Só que lá ele não faz a vontade dele. Lá ele tem que obedecer, porque o reino de Deus está lá. Vocês estão me entendendo, não? Então Deus começou. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vem? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Ele gosta de rodear a terra, gosta de passear por ela, para fazer o quê? Para visitar shopping centers, O que ele vem fazer aqui, rodeando a terra, passear? O que ele vem fazer? Ele é o acusador. Ele está vendo você. Ele quer levar a acusação sobre você para Deus. De vez em quando ele participa daquela reunião, ele vai falar: olha, fulano de tal, ciclano de tal, são assim. Acusam, ele é o nosso acusador. Então, versículo 8, perguntou ainda ao Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Olha só meu servo Jó. Ele é um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Na verdade, Deus provocou ele. Aí ele diz: então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Jó realmente teme a Deus? Deus, você não conhece o homem. Ele não é tudo isso não, Jó não é tudo isso não. Você precisa de mim
para conhecer a criatura. Você não é criatura, você é criador. Você não entende o coração do homem. Jó não é temente a Deus de fato. Aí ele diz assim: estende, porém, onde estou? Peraí. Acaso não o cercastes com sebe, a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Claro que vai temer a Deus, né? Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Irmãos, muitas vezes Satanás vem e nos acusa diante do Senhor. Ele quer provar para Deus que Deus não conhece o homem, não conhece a criatura, porque Deus não é uma criatura. Ele mal sabe que alguns milhares de anos depois, Jesus Cristo, como Filho de Deus, se tornou um homem. Ele viveu uma vida obediente a Deus e morreu obediente e morte de cruz. Com seu sangue precioso, redimiu o homem. E na sua ressurreição, Deus o gerou, o admitiu como filho de Deus. Como homem, ele foi gerado filho de Deus, filho primogênito de Deus. Porque como Deus, ele já era filho unigênito de Deus. E agora, na ressurreição, ele foi gerado como filho primogênito de Deus. E Cristo, então, ofereceu-se a Deus, isso em Hebreus capítulo 9, ele ofereceu-se a Deus todo o seu sacrifício feito aqui na terra, obediente a Deus, ele se ofereceu pelo Espírito eterno. E tudo que ele fez aqui na terra, desde a encarnação, viver humano, sua morte na cruz, sua ressurreição e até a sua ascensão, tudo isso foi jogado para a eternidade. E quando foi jogado para a eternidade, então Deus, lá na eternidade passada, ele já conhecia o homem. Vocês entenderam isso? Satanás não sabia disso, não. Satanás se engana muito, ele acha que Deus não conhece o homem. Deus conhece sim, porque Deus vive na eternidade. Na eternidade não há tempo. Tempo está aqui. Quando Cristo ofereceu-se pelo Espírito Eterno, né, do tempo para a eternidade, foi para a eternidade. Então Deus já conhecia o homem sim. Aí vocês sabem que tudo que aconteceu com Jó, não quero detalhar, porque senão não termino. Só o livro de Jó leva uma conferência para falar, tá? Então assim, e vocês sabem que realmente Satanás arruinou a vida de Jó, acabou com seus filhos, seus bens, seu gado, não é, seu rebanho, tudo. Aí o que aconteceu? Ele, de novo, né? A sua mulher falou assim, né? É isso, né? Não, versículo 20 fala assim, né? Peraí, onde está? Versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Olha, Deus venceu a primeira batalha. Olha, eu estava certo. Você tirou todos os bens dele, tirou seus filhos, tirou tudo. Olha, ele ainda não blasfemou contra mim. Mas no capítulo 2, num outro dia, não é isso? Tá? Onde os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, né? A mesma história. Aí Deus de novo fala para, né, elogia Jó, versículo 4. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão,
toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Você não tem direito de tocar-lhe a vida, mas você pode fazer o que você quiser com o seu aspecto físico. Tá? Aí aconteceu o que vocês conhecem, certo? Ele ficou tomado de toda, né, úlcera, praga, né, e cheio de pus, né, e coçava, e ele estava vivendo realmente num estado lamentável, Mas até aí, queridos irmãos, ainda é questão do corpo. Não é fácil de suportar. É muito difícil suportar. De repente, o homem que tinha tudo, perdeu tudo, e ainda todo acometido de pragas e de úlcera, de pus, né? Então, e coceira. Imagina só esse homem, mas ele era realmente reto e íntegro, ele não blasfemou contra Deus. Mas, irmãos, Deus, ele queria tocar no interior dele. Satanás, ele consegue apenas entender que ele achava que Deus precisava dele para governar sobre a criação. Mas Deus quer mostrar para Satanás, não só ele entende a criação no seu exterior, mas ele entende muito mais que Satanás no seu interior. Aí então vieram os 3 amigos. Os 3 amigos olharam aquela situação lamentável de Jó, ficaram com pena dele. Você sabe, quando você tem pena de uma pessoa justa, íntegra, você gera o quê? Você gera uma defesa dele. Opa, vocês 3 estão tendo pena de mim? Certamente estão achando que eu pequei contra Deus, alguma coisa eu fiz errado para Deus me castigar. Então aí não está mais tocando no corpo de Jó. Agora a história é outra. A história se passa na alma. É onde Deus quer mexer. Entendeu? Aí então os 3 amigos discutiram, aí foram capítulos e mais capítulos do livro de Jó, discutindo que você certamente cometeu alguma injustiça, e Jó falou: eu não cometi nenhuma injustiça, minha vida foi íntegra, não sei o que, e aquela discussão, e não terminava. Queridos irmãos, a nossa análise, muitas vezes, da nossa vida para com Deus, é uma análise muito superficial. Fiz coisa errada, fiz coisa certa, vivi uma vida íntegra, eu tenho observado o padrão moral, o padrão ético, tenho sido um bom homem, mau homem, tenho sido um bom cristão, um bom irmão na igreja, eu tenho, né, feito tudo que Deus manda. Irmão, a nossa análise é muito superficial. Deus quer mexer com o nosso interior. Depois de capítulos e capítulos de argumentação, de justificação, de briga verbal, né? Aí chega o Eliú leva tudo para o espírito. Na verdade, há um espírito no homem. Aí isso preparou um terreno para Deus aparecer para Jó. E quando Deus apareceu para Jó, o que ele falou? Dá uma olhada. Eu não tenho intenção de estudar o livro de Jó, tá? É só para... Ó Senhor Jesus. Deus então lhe apareceu, a partir do capítulo 38, Deus apareceu a Jó, né, no meio de um redemoinho, certo? E começou a dizer: quem é você para falar isso tudo de mim? Eu sou um Deus criador, eu criei cada detalhe, eu tenho razão para criar cada detalhe, né? E quem é você, né? Aí então, quando chega no capítulo 40, é isso, né? Chega no capítulo 40, disse mais o Senhor a Jó: acaso quem usa de censuras contenderá com Todo-Poderoso?
quem assim arguia a Deus? Eu ainda não esqueci do capítulo 10, né? Perdão. Capítulo 10 de Jó. Jó então não aguenta e desabafa. E quando ele desabafa, na verdade ele desabafa contra Deus. E o desabafo dele era o desabafo de Satanás. Ele diz assim, versículo 4: tens tu olhos de carne? Deus, você não tem olhos de carne, você não é como eu, você não é homem, você não é uma criatura, você não vive em carne, você não sabe o meu sofrimento na carne. Tens tu olhos de carne? Acaso vês tu como vê o homem? Você não vê como o homem. São os teus dias como os dias do mortal? Você não passa como o homem passa. Ou são os teus anos como os anos de um homem, para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Quer dizer, então nessa hora Jó já estourou, explodiu. Esse desabafo era o desabafo de Satanás. Vocês estão entendendo? Aí então, foi lá por fim, certo? Eu estou lá no capítulo 40, é isso, né? Lá no capítulo 40, né? Ele encontra o Senhor. Aí o que acontece aqui, ó? Ó Senhor Jesus. Aí ele fala assim, então o Senhor apareceu no meio do redemoinho. Eu só vou ler aqui, ó. Então, dá uma olhada no versículo 10 em diante, do capítulo 40. Orna-te, pois, de excelência e grandeza. Agora saia da superficialidade. Saia da da situação medíocre. Você agora vai para excelência e grandeza. Vamos para outro nível de compreensão. Você olha as coisas muito superficialmente. Veste-te de majestade e de glória. Agora põe de uma forma mais nobre. Eu quero te mostrar uma coisa mais íntima. Derrama as torrentes da tua ira, mas não contra Deus, não contra o Criador. Derrama as torrentes da tua ira e atenta para todo soberbo e abate-o. Você precisa dirigir todo o seu ódio contra o todo soberbo, não é contra Deus. E você precisa abatê-lo. Abate-o. E onde está esse todo soberbo? Olha para todo soberbo e humilha-o, calca aos pés os perversos no seu lugar. Então eu vou encurtar a história. Então o alvo que Jó deveria estar lutando contra não é contra Deus. Deveria estar lutando contra esse todo soberbo. E onde está o todo soberbo? Aí então em seguida Deus lhe mostra que tem dois animais que estão em Jó, né? E o primeiro animal, ó, versículo 15 do capítulo 40. Contempla agora o hipopótamo que eu criei contigo, que come a erva como boi, né? E esse hipopótamo é o lado bom da alma. Ele parece inofensivo, ele faz coisas boas, ele fica ali no seu canto, debaixo da água, ali hipopótamo, comendo erva, certo? Parece, dá até vontade de ir lá, bilu, 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 né? Mas sua força está nos seus lombos, o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando ele endurece a sua cauda como cedro, os tendões das suas coxas estão entretecidos, né? E os seus ossos como tubos de bronze, o seu arcabouço como barras de ferro. Ele é obra-prima dos feitos de Deus. Quem o fez o proveu de espada. O seu lado bom da alma, ele é forte. Quem reconhece que a sua alma é forte? Quem reconhece que a vida da alma sua é forte? Ele fica debaixo dos lotos, esconde-se entre os canaviais, fica na lama, fica na sua sombra. Esse que é o perigoso. Por isso nós temos um livro chamado Os Perigos do Lado Bom da Alma.
Muitos pastores, depois que leem esse livro, alguns me respondem: puxa, Pedro, eu nunca havia percebido que existe problema no lado bom da alma de um homem. Eu sempre servi a Deus com o meu lado bom da alma. E agora estou vendo que tem um hipopótamo ali. Aí, mas não tem só hipopótamo, tem um lado ruim também. O lado agressivo, o lado matador, né? Capítulo 41. Podes tu com o anzol apanhar o crocodilo? O hipopótamo do capítulo 40 é Behemote. E o crocodilo do capítulo 41 é Leviatã. Não é nem o crocodilo que nós conhecemos e nem como é que é? O hipopótamo que nós conhecemos. São dois bichos diferentes da nossa cultura. E esse Leviatã, né? Podes tu com anzol apanhar o Leviatã e lhe travar a língua com uma corda? Não pode. Aí então começa a descrever a ferocidade de Leviatã. Tá? Então, versículo 25: levantando-se ele, tremem os valentes. Quando irrompe, ficam como que fora de si. Né? Se o golpe de espada o alcança, de nada vale, nem lhe machuca, né? Nem de lança, nem de dardo, nem de flecha. Para ele o ferro é palha, e o cobre é pau podre, né? A seta o não faz fugir, as pedras de fundas se lhe tornam em restolho, né? Os porretes atirados são para ele como palha, e ri-se do brandir da lança. Debaixo do ventre, as escamas pontiagudas arrasta-se sobre a lama como um instrumento de debulhar, né? Rasga o chão, né? E as profundezas faz ferver como uma panela, torna o mar como caldeira de unguento. Após si deixa um sulco luminoso, o abismo parece ter se encanecido. Olha no versículo 33, na terra não tem ele igual, pois foi feito para nunca ter medo. Ele olha com desprezo tudo o que é alto. Até Deus, quando ele olha para Deus, ele não considera Deus. Ele se rebelou contra Deus. E eu não quero estar conectado a Deus. Eu não quero mais estar sujeito a Deus, já que ele não me quis como seu correio. Ele é o rei sobre todos os animais orgulhosos. Ele é o próprio orgulho. Irmãos, Deus quer ir mais fundo em você. Quando alguém comete um pecado de injustiça, mentira, ou comete algo mais grave, né? Nós ficamos logo alvoroçados. Temos uma sensibilidade muito grande quanto a esse tipo de injustiça. Mas quando a nossa bom lado da alma comete coisas, deixando o Behemote à solta na obra do Senhor, na vida da igreja, nós não vemos a gravidade disso. Quando nós deixamos Leviatã com seu orgulho atuando na obra de Deus, nós também não vemos a sua gravidade. Então, irmãos, no livro de Mateus, que fala sobre o reino de Deus, irmão, Deus quer tratar isso no nosso coração. Deus quer fazer uma limpeza. Depois que Deus manifestou, expôs esses dois bichos que estavam dentro de Jó, então no 42, versículo 1, então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim. Isso se aplica a Satanás. Satanás, você também está falando coisas que você não entende. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. E eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino, me arrependo
arrependo no pó e na cinza. Irmãos, não só quando a gente comete alguma injustiça, nós devemos ter essa sensibilidade de nos arrepender. Não só quando eu cometo algo grave, moralmente grave e eticamente grave, eu preciso me arrepender no pó e na cinza, é ou não é? Mas muitas vezes eu estou servindo ao Senhor na igreja, como esse Leviatã, como esse Bemote, aparentemente fazendo coisas boas, mas tudo superficiais, mas deixando esses dois bichos atuarem no meu serviço, e eu não tenho essa sensibilidade. Eu preciso lidar com isso. Então vou continuar. Satanás queria ser um rei no mesmo nível de Deus para governar sobre a criação. Mas Deus prova que ele não conhece realmente o interior do homem como Deus conhece. Na alma de Jó estavam dois animais soberbos, Bemote e Leviatã. Leviatã olha com desprezo tudo que é alto, porque acima dele só Deus. Ele despreza até Deus. E no fim, Jó reconhece que só Deus conhece o interior do homem. Vamos lá para Ezequiel 28 para complementar essa visão. Ezequiel 28. Senhor Jesus. Deixa eu beber mais um pouco de água. Irmãos, eu peço perdão, esqueci de colocar aliança, tá? Porque alguns irmãos já começam a perguntar, tá? Não me divorciei não, estou casado, bem casado. É que eu tive que fazer exame de ressonância magnética, tive que tirar, tá? E eu esqueci de colocar. Né, Maurício? Capítulo 28, versículo 12. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. No King James atualizada fala: tu és o modelo da perfeição. Então, ele foi criado como o modelo, o padrão, o selo, né, que serve de avaliação e aferição para outros. Quanto mais chegar mais perto dele, mais perfeito chega, porque ele é o padrão de perfeição. Vocês entenderam? Foi criado tão bom que ele era o selo da perfeição, cheio de sabedoria e de formosura. E eu tinha falado para vocês aqui, ó, dá uma olhada aqui. Estavas no Éden, jardim de Deus, e todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, carbúnculo e esmeralda, tal se virando no dia, engaste e ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Eles foram preparados para ser o lugar de habitação desse anjo, né, que foi criado de uma maneira tão especial. Perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que fosse criado, até que se achou iniquidade em ti. Sabe o que é isso? É que enquanto esse anjo, que foi criado de uma maneira tão especial, estivesse conectado com o centro de conexão, estivesse debaixo da autoridade de Deus, estivesse conectado ao reino de Deus, tudo funcionava bem. Ele era o selo da perfeição e a sua vida era uma perfeição. Tudo era perfeito. Os seus caminhos eram perfeitos. Vocês entendem?
Quando a sua vida está perfeita, quando as coisas suas estão perfeitas, é porque você está encabeçado em Deus. Deus é a sua autoridade. Deus é o rei do reino dos céus. Você está ligado a Deus. Então tudo está bem. Quando o casamento não vai bem, tem algum problema com Deus. Algum problema com conexão, algum problema com a autoridade. Quando a sua vida profissional não vai bem, também tem algum problema. Irmãos, tudo precisamos ver que existe nesse universo um só reino, o reino de Deus. E quando você estiver debaixo do reino de Deus, debaixo do seu domínio, da sua autoridade, obediente à sua autoridade, tudo vai bem na sua vida. Certo ou não? Perfeito eram os caminhos dele enquanto estava conectado com Deus. Aí quando o orgulho entrou no seu coração, desconectou-se de Deus. E não só ele se desconectou, ele desconectou a terça parte dos anjos. Bom, depois eu vou mostrar isso. Então, ele tinha uma posição mais alta, Lucas 4, tá? Lucas 4, versículos 5 e 6. Na tentação de Jesus, ali ele mostra uma coisa. Versículo 5, e elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Na verdade, Deus o deu a autoridade, o domínio sobre os reinos deste mundo e a glória dos reinos, enquanto ele estava conectado com Deus. No momento em que ele se desconectou de Deus, ele deveria ser um homem de honra, devolver essa autoridade que Deus lhe deu sobre os reinos do mundo para Deus, é ou não é? Mas ele não devolveu. E Deus não é sem palavra. Quando Deus deu, Deus deu. Agora Deus vai usar o quê? Cristo para tirar dele, e Cristo vai usar a igreja para tirar dele. Entendeu ou não? Então, ele realmente tem essa autoridade que ele usurpou e não devolveu. Por isso, queridos irmãos, ele usou Nimrod para começar o primeiro reino desse mundo. Governo humano. Por quê? A hora que surgiu um governo humano, ele tem autoridade, porque já foi dada para ele. Por isso ele fez tanta questão de começar a fundar um governo humano, porque os reinos do mundo são para ele. Agora na igreja não. Nós estamos no reino dos céus. Nós não somos desse mundo. Se nós fôssemos desse mundo, nós já estaríamos debaixo dele. Mas nós somos o quê? Nós somos debaixo do céu. Nós somos reino dos céus. A igreja é reino dos céus, não é do mundo. Tá? Ó Senhor Jesus, vamos lá, deixa eu terminar aqui. O seu coração, vamos voltar lá para Ezequiel 28, versículo 16, na multiplicação do teu comércio se encheu o seu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Então ele foi expulso da esfera onde Deus está. Ele só tem direito a voltar de vez em quando na assembleia, porque Deus ainda não tirou esse direito dele. Mas ele não tem mais direito de ficar lá. Vocês entenderam? Por isso que em Mateus 6, Jesus ensina a orar: Senhor, faça-se a tua vontade na terra como é feita no céu. Porque no céu Deus ainda faz a sua vontade. O problema aqui está aqui na terra. Tá?
Ó Senhor Jesus, vamos lá. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários, eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, vens a ser um objeto de espanto e jamais subsistirás. Irmão, o que ele fez? Ele desconectou-se de Deus. Por quê? Porque o seu coração se ensoberbeceu. King James atualizado fala que ele se ensoberbeceu pela sua impressionante formosura. Irmãos, ele devia ser muito bonito. Pela sua impressionante formosura, ele se ensoberbeceu. Ele corrompeu a sua sabedoria pelo seu esplendor e fama. Eu estou usando o King James atualizado. Esplendor e fama. Irmãos, quando você tem alguma coisa, algum destaque que faz todo mundo, uau! Seja beleza física, seja capacidade, seja inteligência, sabe? Algum destaque que os outros falam, uau! Eu queria ser como ele, tá? Virou uma celebridade. Exaltou o seu coração. Em segundo lugar, a sua sabedoria. Né? Com a sua sabedoria, ele queria, né? Aqui, isso que eu falei, ele queria esplendor e fama. O que é esplendor? O que é esplendor? É glória, é fama, é holofote, é aplauso, reconhecimento. É ou não é? Irmãos, precisamos tomar cuidado. Nós estamos pertinho de encerrar esta era. O Senhor já reuniu condições básicas para a igreja em Filadélfia ser usada como ferramenta, instrumento, para encerrar essa era. Deus está nos dando o quê? Intensificando todas as ferramentas que Ele nos deu, seja comportagem dinâmica, seja Avança Jovem, seja o Expo Livro, né, seja o Bucafé, seja a rede das conectadas, aliás, hoje à tarde tem, né? Vocês não percam, às 2h começa. E também todo o trabalho dos jovens, das crianças, dos adolescentes. E hoje nós temos o quê? Nós temos a rede de cuidados, né, para poder mais pessoas, né, sejam trazidas para a igreja, serem cuidadas e virarem materiais para edificação. E nós temos ainda comportagem por hora ou por, né, oportunidade. Quer dizer, nós temos tudo, queridos irmãos, para o Senhor encerrar esta era por meio da igreja em Filadélfia. Eu estou muito contente, não é isso? Ontem, né, o resultado está aí, né? Vocês devem, dali a pouco vocês vão ver em grupo. Irmãos, são mais de 200 cidades, igrejas, saíram no Avança Jovem ontem. Foi uma coisa global, né? Muitos livros semeados, muitas pessoas receberam oração. Irmãos, isso é impressionante. Nós somos um pequeno rebanho, nós temos pouca força, mas o Senhor está nos usando, unindo forças, né? E nós estamos abalando, irmãos, o império das trevas. Pela primeira vez, um pequenino rebanho está assustando Satanás, os principados e potestades. E são muito preocupados. Nós estamos indo no território deles, no mundo, nas ruas. Posso orar por você, resgatando as pessoas das garras do inimigo, do império das trevas, trazendo para a rede de cuidados, né, para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, grandes coisas o Senhor está fazendo por nós. Mas, irmãos, não podemos descuidar. Não podemos descuidar, irmão, de cuidar da pureza do nosso coração. Porque daqui a pouco
esses bichos vão fazer um estrago entre nós. Seja Bemote, seja Leviatã. Se você hoje, quando digo isso, é principalmente o uso da liderança. Se você busca hoje ainda um reconhecimento, se você ainda busca holofote, ainda busca glória, você ainda busca um hall de seguidores seus, você ainda busca alguém que te apoie politicamente, irmão, está na hora da gente ir diante do Senhor nos arrependermos. Como Jó se arrependeu no pó e na cinza. Irmãos, onde Deus nos colocar, o que Deus nos medir para servir a Ele, e sejamos contentes. Não vamos buscar com as nossas forças manipulações políticas para a gente ter mais e mais e mais, irmãos, isso tudo vai por água abaixo. E outra coisa, quando Satanás se desligou de Deus, ele caiu fora do reino de Deus, ele precisava ter um outro reino, é ou não é? Então ele negociou, ofereceu benefícios, ofereceu cargos para os arcanjos, para os anjos, né, que aceitaram o seu suborno. Isso é comércio, irmãos, é comércio. Não se venda por uma oferta de cargo na igreja, na obra do Senhor. No passado, na igreja de São Paulo mesmo, um irmão me dizia sempre: Pedro, você precisa usar mais prata da casa. Você usa mais irmãos de fora. É como se dissesse: você precisa me usar mais. Eu preciso de um cargo maior aqui, eu quero ser um cooperador, eu quero ser isso, quero ser aquilo. Irmãos, eu falei para ele: quem sou eu para dar cargo? Quem põe, quem tira, quem põe na função certa é o Senhor. No máximo eu confirmo o que o Espírito indica. Por isso, irmãos, a gente tem que ter muita pureza quando a gente coloca alguém numa responsabilidade, coloca alguém para fazer determinada coisa. Tem que ser tudo, né, feito pelo Espírito. O Espírito tem que ter liberdade de fazer, e eu não posso usar cargos para ganhar adeptos, seguidores e apoio político para mim. Vocês não estão entendendo ou não? E muito menos, como Absalão, ficar na porta da cidade pegando os insatisfeitos. Ah, o rei Davi não te ouviu? Eu vou te ouvir. Ele não fez justiça para você? Eu vou fazer justiça para você. E no fim, Absalão tomou o reino. Mas não dura, irmãos, não dura. Não dura. Deus devolveu o reino para Davi. Por isso, vamos seguir o caminho de Deus. De pureza no coração. Não vamos cair, não vamos cair na negociata na obra do Senhor, na igreja do Senhor. Né? Hoje, alguns vendem a sua dignidade por causa do seu próprio interesse e apoiar quem o indicou. Irmãos, nós não somos assim. Por isso que a igreja em Filadélfia tem que ter essa pureza. Nós estamos totalmente debaixo da autoridade de Deus, da autoridade do Espírito. Nós não temos, irmãos, liberdade de fazer nada para o nosso próprio bem político, nem bem por interesse. Que o Senhor limpa toda a impureza do nosso meio. Com isso, ele obteve terça parte, o apoio de terça parte, tudo com negociatas. Apocalipse 12, dá uma olhada, Apocalipse 12. Ó Senhor Jesus, amém. Versículo 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Irmãos, essa terça parte das estrelas do céu são a terça parte dos anjos que Satanás negociou e levou atrás de si na sua rebelião.
E está no versículo também 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Irmãos, ele é o sedutor de todo mundo. Eu vou enfatizar, King James atualizado fala, ele tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Irmão, não pensa que é uma coisa pequena. Não subestime o que Satanás pode fazer enquanto você deixar ainda vivo o seu bemote, deixar vivo o seu leviatã. Ele vai usar isso para fazer o estrago. Vamos limpar. E você tem que abatê-lo. Você tem que abater o todo soberbo. Por isso que Jesus disse em Mateus 16, 24. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quer dizer, ele tem que tomar ação. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porquanto se alguém, é isso, né? Perder, como é? Vamos dar uma olhada. Oh, meu Deus do céu. Tanto tempo que a gente não usa isso. Mateus 16, dá uma olhada. Mateus 16, 24. Ó Senhor Jesus. Então disse, versículo 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, você quer? Ou você quer fazer, ainda conservar os dois bichos dentro de você? A si mesmo se negue. Você tem que abatê-lo. Tem que abater o todo soberbo. A si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E quem são esses dois animais? É a sua vida da alma. Porquanto quem quiser salvar a vida da alma, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro? Já pensou? Você ganha um monte de seguidores, um monte de apoiadores, e você perder a sua alma. De que adiantou, irmãos? Irmão, vamos servir ao Senhor humildemente. Vamos servir ao Senhor, irmão, debaixo da sua soberania, debaixo da sua autoridade. Esteja contente onde está, irmãos. Ó Senhor Jesus. Efésios 3. Vamos para Efésios 3. Efésios 3. O que é Efésios 3? Efésios 3 fala de um mistério que foi revelado a Paulo. Versículo 3 diz assim: pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo qual quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Ninguém conhecia, nenhum homem conhecia. Mas agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Então eu quis mostrar, na semana passada, que os anjos não conheciam esse mistério. Mas você pode rebater a mim, dizer, mas peraí, aqui no versículo 5, ele só fala que não foi revelado aos filhos dos homens, que não disse aos anjos. Tá, vamos continuar. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Irmãos, agora já foge da alçada da mera criação de Deus. Agora já Cristo, Paulo, esse mistério já foi levado para um outro nível. Esse outro nível é nível de Cristo e da igreja. Da nova criação. Vocês estão me entendendo ou não? Não é mais a nível de criação. Ao nível de criação, Lúcifer achava que ia ficar nisso, no nível da criação. Achava que Deus precisava dele para cuidar da criação, das criaturas. E aquilo ia durar para sempre desse jeito. Então tem harmonia na criação. Deus não tem. Se Deus apenas
criasse coisa para meramente ter harmonia ao nível de criação, então Deus estava procurando sarna para se coçar. Para que criar o tempo então? Ele continuava de eternidade a eternidade de Deus, não precisava ter dor de cabeça nenhuma, é ou não é? Mas ele abriu o espaço do tempo, para quê? Para uma coisa muito superior, para uma coisa muito maior. Não é apenas Deus ter a nível de criação, né, um reino para cuidar, não. Deus quer criar a nova criação. Vocês estão me entendendo? O plano de Deus, irmãos, é Deus obter uma nova criação. E essa nova criação, irmãos, Satanás não tem mais nenhuma competência para fazê-lo. Lúcifer não tinha nenhuma competência, porque ele não pode dispensar a vida de Deus, ele não pode criar essa nova criação e não pode suprir essa nova criação com a vida e a natureza de Deus. Só Cristo pode fazer. Vocês estão me entendendo? Isso os anjos não conheciam. Tá? Eu vou continuar lendo então. Do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Irmãos, o evangelho que vocês pregam nas ruas, irmão, vai gerar essa nova criação para Deus. Não é mais a nível da criação, agora é a nível da nova criação. Quando eu saio nas ruas, posso orar por você? Quando conecto a pessoa com Deus, eu falo da palavra de Deus, eu deixo um livro do Evangelho do Reino e trago essa pessoa para ser cuidada na igreja. Irmãos, eu estou conectando essa pessoa a nível da nova criação. Esse é o efeito do evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus. Esse mistério estava oculto em Deus, que criou todas as coisas, que na criação ele não revelou, não. Tem um nível da criação, e agora o mistério é que tem um outro nível. Esse nível é nível da nova criação. Para que pela igreja, agora já é outro nível, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades. Quem são os principados e potestades? São esses anjos caídos. São esses anjos que rebelaram-se junto do caminho de Satanás. Para que se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse sim é o eterno propósito de Deus. Então, vamos lá para a visão panorâmica. O reino de Deus existe de eternidade para a eternidade, certo? Aí surge o tempo. Deus então cria o tempo. No princípio criou Deus os céus e a terra. E qual é o objetivo de Deus estabelecer o tempo e fazer a sua criação? Para que serve criar? Essa criação é para que serve? Para Deus extrair da criação a nova criação. O plano de Deus era, se ficasse só na criação, irmãos, Deus seria superficial demais. Mas Deus, o plano eterno dele, irmãos, é muito mais nobre do que você pensa, e Lúcifer não tinha pensado nisso, não. Ele, através da criação, mesmo já corrompida pela queda de Satanás, depois pela queda do homem, Deus ainda tem jeito. Deus, então, a partir da criação ainda caída,
Deus então pôde restaurar, e Deus, a partir do Evangelho, Deus está o quê? Formando a sua igreja, edificando a sua igreja. Deus está criando uma nova criação. E essa nova criação vai ter um relacionamento totalmente diferente da criação com o Criador. Nós, da nova criação, eu preciso terminar. Então vou lá para João 17. Vamos lá para João 17. Essa é a vontade de Deus. Infelizmente não segui meu esboço, tá? Senhor Jesus. Versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Graças a Deus pela palavra de Deus. E pela fé na palavra de Deus, a obra de Deus é feita. A nova criação vai ser criada, vai ser feita. A fim de que, qual é o objetivo, irmãos? Final de Deus ter criado todas as coisas. É Deus, a partir da velha criação, extrair a nova criação. A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Uau! Satanás não consegue fazer isso. Cristo fez isso. Cristo, não só nos redimiu como criação, Cristo nos levou para uma nova criação. Através da sua redenção, nos limpou toda a barra da queda, mas também pela regeneração, Ele nos deu uma nova vida. E essa vida que Ele nos deu, irmãos, criou um novo homem, criou uma nova criação. E essa nova criação, irmãos, Deus está trabalhando para quê? Para que nós sejamos, irmãos, inseridos em Deus. Inimigo de Deus nunca conseguiria fazer isso. Ele não tem capacidade para isso, não tem competência para isso. A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Vamos ser um com Deus. A nova criação será um com Deus, e desculpe falar, parte de Deus. Lúcifer queria estar sentado do lado de Deus, mas nós vamos ser um com Deus. Para que o mundo creia que tu me enviaste, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Irmãos, a nossa unidade não é uma unidade factível humanamente falando. Essa unidade só o Espírito consegue fazer. Por isso, irmãos, vamos limpar de todas as impurezas. Impureza da alma, Bemote, Leviatã, não tem lugar na vida da igreja. Nós somos puros, simples. Nós somos transparentes. Não guardamos outra intenção no coração. Estamos contentes onde o Senhor nos colocar para servir ao Senhor. Não buscamos algo superior que Deus não me deu. É ou não é? E assim, irmão, nós vamos juntos concluir esse trabalho. Esse trabalho vai ser o quê? Nós vamos ser um, totalmente um entre nós. E essa unidade, como vem de Deus, essa unidade vai nos levar para ser um com Deus. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. E eu neles, Cristo em nós, e tu em mim, o Pai em Cristo, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Irmãos, Ele colocou tudo junto. Ó Senhor Jesus. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Deus, o Pai, nos amou.
nos amou porque Ele nos criou para nos fazer parte da nova criação e fazer parte dEle. Eu vou terminar então com Apocalipse 21. Ó Senhor Jesus. Apocalipse 21, versículos 1, 2, 3. Vi novo céu e nova terra. Irmão, começa a eternidade futura. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Irmãos, a igreja será essa nova Jerusalém, ataviada como a esposa para o seu noivo. União, irmãos, essa união. A nossa união hoje matrimonial é uma sombra da verdadeira união nossa com Cristo, né? Eis porque deixará o homem a sua mulher, o homem a seu pai, a sua mãe, e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor, 1 Coríntios 6,17, é um espírito com Ele. Então, o objetivo, irmãos, final de Deus é extrair da velha criação essa nova criação, e essa nova criação, como a igreja, irmãos, será a esposa do Cordeiro, a esposa de Cristo, e vai se unir definitivamente, tornando os dois um só espírito. Essa unidade, irmãos, ninguém mais se separará. Tanto é que no versículo 3 disse: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus e o homem estão habitando juntos. Ou melhor, pai e filho habitam um dentro do outro. E agora nós habitamos no Filho. E nos colocou no Pai. Esse é o tabernáculo. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E essa última frase, na versão da Bíblia de Jerusalém, eu achei a melhor tradução, que diz assim: e ele quem? Deus. E quem é esse Deus? Deus com eles. E Deus com eles, será o seu Deus. Então, nosso Deus, na eternidade futura, será um Deus, desculpe-me falar, não me distorcem a palavra, né? Será um Deus diferente da eternidade passada. Porque esse Deus na eternidade futura terá o homem com ele. E Deus com eles será o seu Deus. Então, o Deus agora é conhecido por Deus com os homens. Quem é nosso Deus? É Deus com os homens. É Deus com eles. Por causa desse trabalho maravilhoso que Lúcifer pensou que entendia Deus. Entendia nada. Deus é muito superior a ele. Muito mais maravilhoso. Seu plano é magnífico e perfeito. Irmãos, vou terminar por aqui, tá? E que o Senhor possa dar revelação para vocês. Irmão, de um lado vendo essa desconexão do universo através da rebelião de Satanás, e que na queda do homem, ainda não entrei nisso, na queda do homem, esses elementos de Satanás estão no homem caído. E nós temos essas mesmas tendências do que aconteceu na corrupção, na queda de Satanás. Nós podemos também permitir
isso trabalhar em nós e pior, trabalhar na igreja, trabalhar na obra do Senhor através, né, desses elementos naturais que ainda estão em nós. Por isso, irmão, essa palavra, como é uma palavra voltada para estabelecer o reino de Deus, e nós já estamos no final dos tempos, não temos mais tempo, irmãos, a perder. Que essa palavra venha nos advertir, alertar e nos faça, irmãos, diante do Senhor, não precisa esperar o fato acontecer, diante do Senhor, vamos limpar toda impureza do coração, toda impureza da alma. Não somente os pecados que cometemos, precisamos de arrependimento total, mas também as coisas da alma que nós muitas vezes não consideramos como graves, irmãos, são muito graves. Precisamos também nos arrepender no pó e na cinza. Que o Senhor tenha liberdade na igreja, irmãos, e contando com a pureza da igreja, Ele nos usar ainda mais. Deus abençoe a sua igreja. Deus abençoe vocês. Amém.